Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10 de Marcos, do versículo Marcos 10, versículo 35 ao 45. Vamos ler Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 45. Vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus, que diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que querem que eu lhes faça? E eles responderam: Permita-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberam o cálice que eu bebo e receberão o batismo que eu sou batizado. Quando assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês não sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles? Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, meus irmãos? Vamos mais uma vez em oração. Quero convidar você a orar, se colocando diante do Senhor e da palavra do Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui diante da sua santa palavra e nós lhe pedimos, lhe rogamos, ó Deus, que teu Espírito Santo, Pai, use a sua palavra para falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor me use como instrumento em suas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema hoje para nós conversarmos e pensarmos é crescendo através do serviço. Uma das coisas que eu entendo na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida, é que nós sempre estamos desejando crescer. Não tem uma pessoa que não deseja crescer. Você já foi criança, você lembra do seu período, quando você olhava para sua mãe e falava assim: eu não vejo a hora de ter 18 anos. E você quer crescer, e você ainda audacioso, dizendo, com a sua audácia de criança, ou até mesmo de jovem, ou adolescente, dizendo: eu logo quando tiver 18 anos eu vou embora dessa casa e eu não vou te dar mais satisfação nenhuma. Existe dentro do nosso coração um anseio de crescimento na nossa vida. Seja ele financeiro, seja ele conjugal, seja ele profissional, seja ele em várias áreas da nossa vida. Mas, ao olhar para esse texto que nós lemos, o Senhor Jesus nos convida a crescer no serviço do Senhor. Ao olhar para as Escrituras, nós estamos constantemente sendo encorajados pelo Senhor a crescer no serviço dele. Salmo capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Então nós temos desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento um encorajamento para nós crescermos no serviço do Senhor. Mas esse caso, esse cenário, essa narrativa aqui dos dois irmãos, dos dois discípulos, Tiago e João, que chegam para Jesus de uma forma audaciosa, pedindo para Jesus que na glória dele eles pudessem sentar. E Mateus vai narrar que não é os discípulos só que chegam lá.
Mateus coloca mais um elemento. Não foi só os 2 discípulos que chegaram, mas a mãe deles estava lá. Sabe aquela mãe que está preocupada com seus filhos e ela chega para o professor ou até mesmo para o chefe, olha, dá mais uma oportunidade para o meu filho, deixa meu filho ser glorificado junto contigo. Então, nós percebemos aqui o pedido audacioso dos discípulos e a resposta tola dos discípulos para Jesus. Nós vemos uma audácia deles. Tiago e João queriam se assentar à glória, Tiago e João queriam a glória para si. E é interessante a gente perceber que não era só os 2 que queriam a glória para si. Não era só os 2. Olha só para o versículo 41. O versículo 41 diz que os outros 10 discípulos, quando ouviram isso, ficaram o quê? Ficaram indignados com Tiago e João. Existia uma expectativa no coração daqueles discípulos que estavam caminhando com Cristo de receber uma glória, de olharem para a glória. Os discípulos ainda não tinham entendido a vida com Jesus. Os discípulos não tinham entendido que seguir a Cristo é ser servo de Cristo. Os discípulos pareciam não perceber a mensagem e o significado da cruz de Cristo. Eles ainda não tinham compreendido isso. Mas veja, Jesus fala para eles que eles não sabiam o que estavam pedindo. Existem alguns pedidos nas nossas vidas que as pessoas fazem a nós, o que nós fazemos para as pessoas, que às vezes nós olhamos para as pessoas, ou até mesmo nós pensamos que as pessoas não têm ideia do que elas estão pedindo. Veja, olha lá para o versículo 36. Jesus lhe perguntou, o que querem que eu lhes faça? E ele respondeu, permita-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí Jesus diz mais, Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo? Existem alguns pedidos que eu e você estamos fazendo com desejos egoístas. Os discípulos fizeram um pedido egoísta, e pedidos egoístas não são ouvidos pelo Senhor. Tiago vai dizer em sua carta, diz, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem os seus próprios prazeres. Então, pedidos egoístas, nós não recebemos do Senhor. Quando eles se aproximaram do Senhor e pediram glória para si, ou assentarem a glória do Senhor, do lado da glória do Senhor, eles estavam olhando para si mesmos. E Jesus olha para eles e diz assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E pedidos egoístas, Deus não nos ouve. Muitas de nossas orações não estão sendo ouvidas, respondidas, porque nós estamos pedindo mal e pedindo com as intenções equivocadas, motivações equivocadas. Muitos dos nossos desejos, veja, o desejo de uma criança ou de um adolescente, quando ele fala e olha para sua mãe e para o seu pai, eu quero crescer logo e sair da sua casa, existe o quê? Um orgulho egoísta de não querer estar debaixo da autoridade daqueles pais. E existe uma resposta, a resposta tola. Olha a resposta tola, quando Jesus perguntou para eles, vocês podem beber o cálice e receber o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. Aqui existe uma outra questão para nós meditarmos e pensarmos, é que a resposta dos discípulos mostra que eles não tinham uma visão de si mesmo correta. E muitos de nós estamos assim. Muitos de nós não vivemos uma vida de serviço entregue ao Senhor, porque nós não temos uma visão correta de nós mesmos. E o maior perigo na vida com Deus é uma visão deturpada de si mesmo e uma visão elevada de si mesmo demais.
Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 3, vai orientar a igreja de Roma, dizendo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém. E os discípulos estavam o quê? Com uma resposta pronta. Jesus pergunta para eles, o que Jesus está falando? Olha, vocês podem receber o cálice? Vocês vão conseguir passar pelo batismo que eu vou passar? E o cálice que Jesus ia beber é o cálice da ira de Deus sobre ele. O cálice que Jesus estava bebendo, ia beber e ser batizado era da ira, da cruz, ele sendo esmagado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Eles disseram, podemos. Podemos. E é interessante que nós analisamos e percebemos que na vida com o Senhor, na igreja do Senhor, existem pessoas que servem o Senhor com desejos egoístas, olhando para si mesmos. E os discípulos, nesse cenário, até o presente momento, nesse texto aqui, eles não tinham entendido a ótica do reino de Deus. A ótica do reino de Deus é ao contrário da ótica desse mundo. Uma compreensão errada do reino de Deus nos faz desejar viver de uma forma triunfalista e narcisista, sendo consumidores apenas da igreja. Qual é a postura do consumidor, meus irmãos? Qual é a postura do consumidor? O consumidor está, venha ao meu reino, tudo que tem que ser realizado da forma como eu quero. Às vezes ele fala, eu dou o dízimo, então tem que ser da forma como eu quero. A mentalidade de como nós estamos enxergando a igreja é uma mentalidade empresarial. A lei do consumo. Não é o que eu posso dar, mas o que eu posso consumir. O que essa igreja tem para me oferecer? O que essa igreja pode me oferecer? Mas não o que eu posso dar para essa igreja, não o que eu posso dar. E a nossa vida, ela tem sido influenciada por esse momento. Se eu quero esse emprego, não é pelo que eu posso dar, mas pelo que eu posso receber. Nós não temos mais pensado sobre vocação. Nós temos olhado mais para o dinheiro do que para a vocação. Quando nós vamos escolher o nosso futuro, nós não pensamos na vocação, nós pensamos no dinheiro. Porque a vocação me faz servir. A vocação me faz o quê? Trabalhar para exercer a minha vocação. Eu trabalho e dou dinheiro para exercer a minha vocação, para exercer os dons que o Senhor me deu. Mas nós estamos olhando para a igreja muitas vezes com a mentalidade do quê? O que essa igreja tem para me oferecer? Será que ela tem um ministério infantil bom para o meu filho? Cadeiras boas? E os discípulos, essa pergunta dos discípulos, meus amados, elas revelam para nós o nosso coração quebrado. O meu coração e o seu coração quebrado. Muitos de nós desejamos servir em ministério como uma escalada para a glória. Muitos de nós, às vezes, queremos. E a nossa sociedade tem vivido assim. A nossa sociedade, ela tem sido influenciada pela igreja de forma equivocada. A gente não enxerga mais pessoas com desejo de se humilhar e ser servos. A nossa sociedade enxerga a igreja, ou enxerga Jesus como uma pessoa que vai aumentar a sua glória e não o contrário. Eu vou para Jesus, mas ele tem que aumentar a minha glória, tem que aumentar a minha casa, tem que me dar um novo carro, tem que me dar um casamento, tem que me dar um bom emprego. Você já ouviu pessoas dizendo assim, poxa, quando eu não servia a Jesus eu tinha tudo. Eu tinha emprego, tinha trabalho, mas agora eu comecei a servir a Jesus, eu perdi o emprego, perdi a esposa, perdi os amigos. Mas é assim mesmo, meus irmãos. Seguir a Cristo é perder. Servir é perder.
E é interessante que o pedido dos discípulos nos ensina a forma como muitos de nós nos envolvemos no serviço do Senhor. Eu vou entrar nesse ministério para alcançar esse outro ministério. Eu vou me relacionar com essa pessoa pelo que ela tem para me oferecer. Você já viu isso? Vou me relacionar com essa pessoa, o que ela pode me oferecer? Não é o que eu posso dar, mas o que ela pode me dar? Veja, eles se aproximam de Jesus, eles estão andando com Jesus, chegam a Jesus, olha Jesus, nós estamos aqui, estamos fechados com o Senhor. Está entendendo? Mas eu quero um para o meu irmão, outro para mim aqui, ó, cada um à sua esquerda na glória. E a gente, por que eu falei que nós tratamos a igreja como forma empresarial? Porque às vezes a gente acha que estamos aqui dentro e usamos aquela nomenclatura, né, que usa no mercado de trabalho. Vamos fazer network. Porque você conhece alguém que tem uma possibilidade para você, para oferecer algo para você. Para que quando ela estiver em algum lugar, ela lembre de você e lhe dê aquela oportunidade de trabalho, de emprego. Não estou dizendo que nas relações empresariais isso não pode acontecer. Mas no meio cristão, na nossa vida, a nossa postura não pode ser uma postura de glória, de querer sempre a glória. Não pode ser essa postura. Não pode. Mas o que você vai me oferecer para eu fazer isso para você? Não. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus está ensinando de forma compassiva e misericordioso. Ele olha para esses discípulos. É interessante que esses discípulos falam para Jesus, perguntam para Jesus, queremos algo que o Senhor nos faz. Jesus fala meu filho, fala o que vocês querem. E Jesus então ouve eles e fala, olha, vocês não são capazes, ainda agora, nesse momento, vocês não vão conseguir beber o cálice, mas vai chegar um momento que vocês vão passar pelo cálice, porque Tiago, que está falando aqui, ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado a fio da espada após servir ao Senhor. Porque o Senhor transforma e ajusta o nosso coração. E é isso que Jesus está fazendo agora aqui, do versículo 42 ao 44. Jesus está exortando a intenção dos corações dos discípulos e ajustando de acordo com o seu propósito. E, amado, as intenções do nosso coração precisam ser ajustadas e alinhadas de acordo com o propósito de Cristo, porque o nosso coração é desajustado. O meu coração e o seu coração é desajustado. Constantemente nós estamos tendo que alinhar o nosso coração com os propósitos do Senhor. Porque nós estamos sendo bombardeados, tanto de fora quanto de dentro, porque nós estamos com o pecado dentro de nós. Então nós precisamos. E do verso 42, Jesus faz a diferença dos discípulos com os governadores. E os discípulos, eles não deveriam liderar pela força que os governadores, que os maiorais, como Jesus fala aqui, olha, vocês sabem que os que são considerados governadores do povo, os dominam. E os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Então Jesus faz uma comparação dizendo, olha, você está percebendo como essas pessoas têm governado, como essas autoridades estão governando? Vocês não fazem assim. Vocês, discípulos meus, não devem viver assim. Os discípulos não lideram pela força, lideram pelo serviço. Entenda, liderança, serviço na igreja, nós não lideramos pela força, nós lideramos pelo serviço. Pelo serviço. Mas infelizmente o nosso desejo por glória é incrível, E ele se revela a forma como nós nos relacionamos um com o outro, como nós enxergamos a família, os amigos, a igreja. O nosso desejo por glória hoje nos faz não querer mais ter filhos, ou nenhum filho, porque nós queremos a glória para nós. Se eu tiver um filho, ele vai interromper os meus planos de viajar, de conquistar o mundo, de viver isso ou aquilo. Porque nós temos um desejo por glória para nós. Porque o dinheiro que eu tinha que gastar na viagem, eu vou ter que gastar com fralda. Eu vou ter que gastar com hospital, em momentos indesejados.
Mas o nosso coração precisa ser ajustado. E olha o remédio para o nosso coração. O versículo 42, Jesus diz para eles, e o verso 3 diz, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Então, nos nossos relacionamentos com as pessoas, não pode ser o objetivo que ela pode nos dar, mas o que eu posso entregar para essa pessoa? O que eu posso dar para ela? Veja que Jesus diz, mas entre vocês não é assim. Se coloque a serviço dos outros. Se coloque a serviço dos outros. Se coloque. Você quer ser grande no reino de Deus? Então se coloque no serviço do Senhor e a serviço dos outros. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos colocar a serviço das pessoas, mesmo quando nós enxergamos nas pessoas aquilo que nós não gostamos nelas. Porque muitas vezes nós nos colocamos em serviço de pessoas que nós só gostamos e queremos por perto. Quero fazer uma pergunta para você. Você deseja ser grande no reino de Deus? Seja servo. Sirva. Sirva, se coloque à disposição das pessoas. Sirva. No verso 44, Jesus diz, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Seja servo de todos. Observe, servo de todos, não servo só de alguns, não fazer acepção de pessoas. É de todos. E eu quero dar 3 áreas para nós começarmos a sermos servos. A primeira casa é, seja servo na sua casa. Primeira área. Seja servo na sua casa. Você já viu aquele esposo ou esposa, ou até mesmo os filhos, uma bênção da porta para fora de casa. Chegou dentro de casa, não é mais. A esposa pediu um copo da água, Terceira Guerra Mundial. Né? Mas aí liga um amigo pro esposo. Ele me ajuda a pintar a casa aqui. Vira uma flor. Vai. Aí a esposa fala, pô, o quarto precisa ser pintado. A Terceira Guerra Mundial. E o filho? O filho é algo engraçado, né? Eu não falo só como um pai, falo como um filho também. Filho é uma coisa engraçada. O pai e a mãe dão de comer, casa, roupa. Agora o pai pede um favor pro filho. Sai se batendo entre as portas. Não deseja servir. Sai reclamando, com raiva. Agora chega um amigo. Um amigo, aí me ajuda a roçar um quintal. Vai na boa. Nós precisamos cultivar o espírito de servo dentro dos nossos lares. O primeiro lugar que nós precisamos servir é a nossa casa. É muito fácil se mostrar bons e servos fora, aos olhos das pessoas. Dentro de casa, é todos. Veja que o versículo diz, seja servo de todos. De todos. E nós, e agora eu chamo a atenção para nós, homens, precisamos servir a nossa casa e nos humilhar dentro de casa. Nós, homens, precisamos dar a nossa vida para a nossa família e aqueles que estão ao nosso redor. A segunda área que eu quero lhe dar é sirva na sua igreja local. A igreja local é o melhor lugar para crescer no serviço ao Senhor. O melhor lugar. Sirva ao Senhor mesmo em áreas que não é o seu dom. Sirva. Sirva no anonimato. Sirva no escondido, aonde ninguém lhe vê. O servo verdadeiro vive no anonimato. Não é o que ele gosta de fazer. Não é o que ele gosta também só de se esconder e servir porque está longe. Não, porque quem tem um coração de servo, ou quem entendeu a mensagem de Jesus, deseja ser servo de todos. E a qualquer lugar está pronto para servir. Está pronto para servir. Sabe quando você identifica alguém que está bem espiritual? Alguém que está bem espiritual? E alguém que está doente espiritual?
é alguém que não deseja mais servir. É alguém que não quer servir na sua igreja local. É alguém que escolhe aonde quer servir. Aqui eu sirvo, aqui eu não sirvo. Eu só sirvo a minha família, mas a igreja não. Alguém que está bem espiritualmente, ele está desejoso de estar servindo. Ele serve, ele quer servir. E a igreja local, ela nos humilha. Sabe por que ela nos humilha? E ela nos restaura e nos alinha? É porque você vai servir os gratos e até os ingratos. Você vai servir aqueles que vão agradecer você e aqueles que não vão te agradecer. Foi assim com Cristo Jesus. Aqueles que ele curou, aquele que ele restaurou a vida, foram aqueles que levaram ele para a cruz. E a igreja local é esse lugar de relacionamento com pessoas gratas e pessoas ingratas. De pessoas imperfeitas, assim como eu e você. Porque nós somos pecadores. Mas nós precisamos servir. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é o seu propósito? O propósito da sua vida? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Se você não sabe, eu quero te informar agora. Você é chamado para servir e servir todas as pessoas. Todos são chamados para servir. O serviço não é algo especial só do pastor, do diácono, de alguém que tem liderança. Não, é de todos. Todos são chamados para servir. Todos aqueles que colocaram a fé em Cristo Jesus e que foram salvos pelo Senhor Jesus são chamados para servir. Meu pastor dizia que nós somos chamados com 3 S. O S da salvação. O Senhor opera a salvação em nossa vida. O Senhor nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. O segundo S é o S da santificação. O Senhor nos santifica, Ele nos purifica. E o terceiro S é o S do serviço, porque você não é salvo, santificado para ficar como um vaso bonitinho sendo olhado lá não. Mas você é para ser usado como um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer usar a sua vida. E o crescimento na vida do serviço do Senhor é importantíssimo para nós. Você não pode negligenciar essa área da sua vida. Que o crescimento espiritual faz parte de crescer no serviço do Senhor. E o crescimento na vida do serviço nos faz olhar a todos como alvo da graça do Senhor e do amor, até a pior pessoa que você possa imaginar. Amados, a nossa relação com as pessoas, ela deve ser uma relação de serviço. De serviço. Mesmo que em alguns momentos você sinta que você está sendo feito de otário. Mesmo quando esses momentos acontecerem. Mas o seu coração não pode ser desajustado pelo pecado do outro. O seu coração não pode ser desajustado pelo pecado do outro. O nosso coração precisa estar sempre em Cristo. E a nossa autoridade como os discípulos de Cristo não está enquanto falamos mais alto ou gritamos ou pelos títulos que possuímos. A nossa autoridade é o serviço. Quanto mais eu estou disposto a servir na família, na igreja local e no mundo, a nossa autoridade cresce. Quanto mais eu tenho desejo de servir, mais a minha autoridade aumenta. Quanto mais eu sirvo, mais a minha autoridade aumenta, mais as pessoas se sentem amadas, mais as pessoas se sentem abraçadas pelo Senhor. É o Senhor que age através do nosso serviço. Por isso que o nosso terceiro e último ponto é, nós podemos servir somente em Cristo. E Cristo faz isso. Olha o versículo 45, o que Cristo faz? Olha, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus está cada vez mais o quê? Ajustando o coração dos discípulos e do nosso. Jesus está fazendo, olha, vocês não são assim como essas autoridades que dominam com força, mas vocês devem servir a todos e colocar a serviço de todos. Mas agora o próprio Filho do Homem
o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. E essa expressão, o próprio Filho do Homem, ela não pode passar despercebida aos nossos olhos. Ela se encontra em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Daniel tem uma visão, ele diz: eu olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu alguém como Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Olha só o verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O Filho do Homem, que tem domínio eterno, o seu domínio jamais passará. O soberano Deus, que tem domínio de eternidade a eternidade, veio nessa terra para quê? Servir. Olha o verso 45. O Filho, pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. Se o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, que tem domínio sobre todas as coisas, quando desceu dessa terra, serviu a todos, por que você se recusa a servir? Por que você fica com o coração endurecido para servir? Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8, diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Amados, o nosso chamado no Senhor, o nosso primeiro chamado no Senhor, antes de nós descobrirmos os nossos dons espirituais, é o chamado de servo. Às vezes nós ficamos, eu quero esse dom, quero isso, quero aquilo, mas o chamado que nós temos é chamado de servo. O chamado de servo muitos não querem, porque o chamado de servo nos humilha. Porque o que Jesus está fazendo referência aqui é ao servo sofredor que o profeta Isaías fala. Versículo 42 ao 43. Se você ler as descrições de Cristo, talvez são descrições que você não queria sobre si, que você não quer sobre si. Aquele que as pessoas não reconheceram, aquele que foi moído, aquele que foi traído, que foi abandonado. O chamado do serviço é um chamado de humilhação. Por isso que a base do nosso serviço é Jesus. Jesus é o início, o meio e o fim do nosso serviço. Por isso, amados irmãos, só pode servir ao Senhor de forma verdadeira, de forma completa, na sua plenitude, quem conhece o Evangelho. Quem conhece o Evangelho. E o que é o Evangelho? Se você não sabe responder o que é o Evangelho, você precisa olhar para dentro do seu coração e ver se você está no Evangelho. E ver se você está em Cristo Jesus. Porque se você não estiver em Cristo Jesus, você não vai servir ao Senhor de forma completa e verdadeira. Não. Porque Jesus revela, nesse verso 45, o objetivo da sua missão, de ser servo sofredor, de servir. E qual foi o objetivo dessa missão? Olha que ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio nos resgatar. Resgate, a palavra resgate aqui, irmãos, é a palavra de ter nos tirado das trevas, ele nos comprou. Nós estávamos como escravos, como servos do pecado e do diabo, e Jesus veio lá e nos tirou, e tirou eu e você das trevas. E agora nos colocou na sua luz e nos deu a salvação. Então nós só podemos servir a Cristo quando nos rendemos a Ele de forma verdadeira, quando conhecemos a Ele de forma verdadeira.
quando fomos resgatados por Ele, tirados da escravidão do pecado e de Satanás, é para servir o Rei dos Reis. Você está aqui como servo do Senhor. Você está aqui como servo do Rei dos Reis, que tem domínio sobre todas as coisas e que vem nos ensinar com a sua vida e entregar a sua vida por nós. Por isso que o serviço do Senhor nos leva o quê? À humilhação e não à exaltação. O serviço do Senhor nos leva à humilhação e não à exaltação. Porque nós vamos fazer aquilo que nós não queremos fazer. Quem escolhe o que quer fazer no reino de Deus ainda não se tornou um servo do Senhor verdadeiro e real. E real. Não. Quando você olha para a vida dos apóstolos, depois que eles entenderam a mensagem, o evangelho da cruz de Cristo, eles estavam servindo a todos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: me fiz de todos para com todos, para ganhar a todos. O apóstolo Paulo fala que ele se fez. E às vezes nós não queremos se fazer, nós não queremos servir as pessoas, nós não queremos nos humilhar. A nossa visão sobre a palavra servo é muito equivocada. Quando a gente olha para aquele texto de Jesus lavando os pés, às vezes a gente pode querer reproduzir aqui na igreja. Mas entenda, irmãos, quando Jesus foi lavar os pés, Pedro falou: você não vai lavar meu pé. Jesus estava se colocando na posição de escravo, se humilhando. Talvez lavar os pés seja fazer outra coisa no nosso contexto. Lavar os pés seja carregar uma pessoa que está enferma e você dá a sua vida por ela, você dá até mesmo o seu salário para ela, você servir ela com seu dinheiro, com seus recursos. Lavar os pés, porque olha o que o texto diz, que Jesus deu a sua vida. Olha para o verso 45, que ele diz: olha, eu não vim ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus deu a sua vida, e não foi meio termo que Jesus serviu, ele deu toda a sua vida. Toda a sua vida. E nós muitas vezes queremos o quê? Dar a metade de nós. Um servo do Senhor não espera as melhores condições para servir. Não. Se Jesus lhe der 100 anos de vida, o desejo dele é que você sirva ele 100 anos. Você já viu aquelas pessoas? Conheceu pessoas assim, que estão cansadas na igreja? Eu já servi muito na minha juventude. Vixe, já fiz muito isso. Agora é vez de vocês. Irmãos, com a vida com o Senhor se Deus te der 40, 50, 60 anos, 70, 80, 100, é todos os anos no serviço do Senhor, todos os dias, toda hora, todo momento. E eu quero te dar um conselho aqui, irmãos, de todo o meu coração. Não ouça pessoas cansadas, que estão cansadas em servir. Não ouça. Feche os ouvidos para elas. Elas estão doentes espiritual. Não ouça. Não ouça, porque na minha vida, quando me converti na minha igreja no Paraná, eu quase morri espiritualmente porque dei ouvido a essas pessoas cansadas. Pessoas que falam mal de igreja, que só falam mal e que não serve, que não faz nada. Não ouça, fecha os ouvidos para elas. Fecha. Fecha. Fecha e segue olhando para Cristo, segue olhando para esse versículo 45 que diz: ele deu, ele não veio para ser servido, ele deu a sua vida. É Cristo que importa. É Ele que importa, não é mais ninguém. Se você não for reconhecido por ninguém nessa vida, Ele está olhando, Ele está vendo aonde você está. É Ele que importa. Um coração no Senhor é um coração no serviço. Um servo do Senhor está constantemente servindo. O nosso serviço, amados, edifica, restaura, é usado para resgatar mais pessoas. O nosso serviço é instrumento do Senhor para edificar vidas, para restaurar pessoas. O seu serviço é usado pelo Senhor como instrumento nesse mundo para restaurar mais pessoas. Assim como Cristo fez, Ele deu a sua vida com o objetivo de resgatar pessoas.
resgatar. O nosso serviço deve ser com o objetivo de resgatar pessoas para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Por isso quero terminar com um texto que eu ajustei do livro Disciplinas Espirituais, que diz assim: procure-se pessoas que desejam crescer no serviço, difícil na expressão local do reino de Deus. A motivação para servir deve ser a obediência a Deus, gratidão, alegria, perdão e humildade e o amor. O serviço raramente será glorioso. A tentação de abandonar o posto, às vezes, será forte. As pessoas deverão ser fiéis, apesar de longas horas dedicadas ao trabalho e de alcançar poucos resultados visíveis e possivelmente de nenhum reconhecimento, exceto por Deus na eternidade. Talvez o meu serviço e o seu serviço não vai receber nenhum reconhecimento aqui, mas no Senhor, na eternidade, Ele está reconhecendo. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor nos instrua na sua palavra, Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos instrua no Senhor, nos encoraje, ó Deus, a continuar servindo somente a Ti, Pai. Seja na nossa casa, na nossa família, seja em todos os ambientes que o Senhor nos colocar. Não permita, Senhor, que o nosso coração, que o nosso foco saia do Senhor Jesus Cristo. Nos faz, ó Deus, nos deleitar no Senhor, Pai. E ajusta o nosso coração, Pai, de acordo com a sua palavra, Senhor. É o que eu oro e eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.